Olá, meus alunos, como estão vocês? Friozinho? Vamos começar as nossas aulas? Vamos retomar as nossas aulas? Isso mesmo. Nós precisamos iniciar o nosso terceiro bimestre. Já foram buscar as apostilas lá na escola? Muito bem. Teve uma tarde que a prof. Ângela esteve lá, encontrei com alguns alunos, mesmo que de longe, mas pudemos nos ver um pouquinho. Alguns alunos estiveram por lá na tarde que a prof. Ângela estava lá. Enfim, um beijão gostoso, um abraço da prof em cada aluno. Que saudade, né? Poderíamos estar todos juntos lá na sala de aula, mas não podemos. Precisamos continuar nos cuidando em casa, certo? Sim, porque essa pandemia está muito séria e aqui na nossa região, na nossa cidade, está acontecendo, estão aparecendo muitos casos, então precisamos ficar muito atentos. Quando a mamãe ou o papai fala não pode ir junto, precisa obedecer, tá? Porque é pro bem de vocês e da própria família, pro bem de todos que moram com você. Os mercados, as lojas não estão permitindo que crianças menores entrem, mas é pro bem de cada um de vocês. Então obedece o papai e a mamãe aí e fica em casa se cuidando, tá bom? Vamos começar a nossa aula que tá bem legal. Vocês já viram a apostila? Ela é bem legal, não é? Então, em língua portuguesa, nós vamos trabalhar alguns textos um pouco diferentes. É alguns textos que falam sobre algo, quem sabe, fofinho? Não tão fofinho assim. Então, nós temos bichos nem tão fofos assim. Que bichos são esses? Todo bichinho é fofinho, não é? Não. Alguns bichinhos podem nos trazer doenças e por isso nós precisamos conhecer um pouco melhor o porquê e que tipo de doença e como eles podem nos atingir, assim com doenças, certo? Lá no início, onde começa a falar o conteúdo de língua portuguesa aqui na nossa apostila, então, tem uma imagem aqui mostrando vários bichinhos. Vocês estão vendo? Olha lá na página, abre junto com a professora, no início, lá onde fala bichos nem tão fofos assim. Ali está mostrando alguns tipos de mosquitos, besourinhos, aranhas, entre outros bichinhos aí. E agora? Por que eles não são tão fofos? Vocês podem ficar com a apostila aberta e a prof vai conversando com vocês olhando aqui na apostila, que é igual a de vocês. Por que será que eles não são tão fofos assim? Porque eles podem nos prejudicar muito, podem nos prejudicar muito. Por exemplo, a mosca. A mosca fica andando por aí, estamos falando do mosquito comum. Porque quando estamos trabalhando na cozinha, mexendo com alimentação, sempre ou às vezes aparece um mosquito, uma mosca. E aonde será que essa mosca estava até chegar lá na nossa cozinha? Até pousar num prato de alimento? Até pousar na nossa salada, numa fruta que está lá na fruteira da mesa? Por isso que é preciso higienizar muito bem os alimentos, porque essa mosca pode muito bem ter vindo lá do lixão. Pode sim, do lixão, do esgoto, de qualquer lugar muito sujo. E vem com as suas patinhas sujas e pousa na nossa comidinha que a gente vai comer. E aí ficamos doentes e não sabemos por quê. Sim, e não só mosca. O besourinho também faz isso, outros insetos também fazem isso. E ainda tem aqueles mosquitos que nós sabemos muito bem que podem nos transmitir outros tipos de doença. Por exemplo, o mosquito da dengue. Não podemos deixar muita água parada porque eles podem aparecer, assim como outros mosquitos e outros insetos e outros bichinhos que podem nos prejudicar. E isso nós vamos ver no decorrer deste capítulo, no decorrer do conteúdo de língua portuguesa deste bimestre, certo? Vamos iniciar então? Muito bem, vamos lá. Temos aqui 4 imagens.
Vocês conseguem identificar quais são esses bichinhos das imagens? Tenho certeza que sim. Nós temos aqui uma aranha, temos aqui um rato, temos aqui uma barata e também temos aqui um mosquito. Mosquito diferente, mas é um transmissor de doenças, sim. Então, nós podemos ver que esses bichinhos ali estão um pouco camuflados, tentando se esconder em alguns objetos da natureza, alguns locais ali da natureza. Pois é, justamente escondidinhos, às vezes não percebemos que eles estão por perto, mas é preciso tomar muito cuidado. Então, número 1, você consegue identificar os animais apresentados nesta imagem? A gente já viu juntos quais são. O que você sabe sobre esses animais? Além de tudo isso que a professora já falou para vocês. Mas nós não falamos da barata, nós não falamos do rato. Barata e rato também podem transmitir doença? Pode sim, pode sim. Doenças muito sérias. A barata, pelo fato de também andar em lugares muito sujos e vir para a cozinha, quando não tem lugar muito fechadinho na cozinha, ela entra até na prateleira de alimento. Precisa tomar cuidado. E o ratinho, esse danadinho que também entra em qualquer lugarzinho, faz um estrago. E quando ele deixa seu xixi, verdade, o xixi do rato é muito perigoso. Ele pode nos transmitir uma doença muito séria, que num capítulo logo em seguida nós vamos falar sobre isso, tá? Sobre a aranha, sabemos que tem muitas aranhas, diversos tipos de aranhas, e elas também podem nos picar. Algumas não são tão venenosas, mas algumas precisamos tomar cuidado. E o mosquito, já falamos do mosquito da dengue, vamos falar de outros mosquitos aí também, mas da mosca comum, que também não é nada legal ter por perto, certo? Você gostaria de aprender mais sobre eles? Tenho certeza que sim. Onde podemos encontrar informações sobre esses animais? Onde será? Aqui na apostila? Estudando? Buscar na internet, procurar saber, conversar com o papai para fazer uma pesquisa. Tem algum livro na sua casa? Pode achar também. Então vamos lá. Seguindo para a página 7, nós temos agora um texto de curiosidade. Vamos lá? Pois é, nós temos aqui um texto e que o título deste texto, lembra que nós já falamos sobre título? É sobre o que fala o texto, está aqui em cima e até de outra cor. O título deste texto é Onde Elas Vivem. Será que a gente pode saber, sem ler, do que nós vamos falar nesse texto? Do que será que nós vamos falar nesse texto? Onde elas vivem? Tá fazendo uma pergunta. Onde elas vivem? Do que nós vamos falar? Da aranha? Como você descobriu? Porque tem imagens de aranha por todos os lugares aqui. Sim. Vamos então à curiosidade sobre a aranha? Existe no mundo mais de 35.000 espécies de aranhas conhecidas. Nossa, muito! Mas calcula-se que seu número pode chegar ou possa chegar perto de 100.000. Meu Deus, é muito tipo de aranha. Elas vivem perto ou dentro das nossas casas. Que perigo! Aproveitando para tecer suas teias ou instalar esconderijos em lugares frequentados por outros insetos. Elas precisam fazer as suas teias onde outros insetos não vão lá comer os seus ovinhos de aranhas, porque ela precisa cuidar dos seus filhotinhos. E nós precisamos nos proteger dessas danadinhas. Gente, 100.000 espécies de aranhas. Muita aranha. 35.000 espécies mais conhecidas. Não sei se eu conheço todas elas, não. Mas enfim, aranha é aranha.
pequena, grande, todas as aranhas colocam medo em mim. E colocam medo em você também? É preciso tomar cuidado com as aranhas. Eu sei que tem pessoas que têm verdadeiro pavor de aranhas. Tenho medo, mas eu consigo sim espantá-la de onde ela está, levar para fora. Gente, que horror! Precisamos nos proteger das aranhas. Isso é muito sério. Pedir para a mamãe sempre estar limpando nos cantinhos da nossa casa para que as teias não se criem ali, porque ali pode ter um ninho cheio de ovinhos com milhares de aranhas nascendo. Então vamos lá. Na página 7, depois de ler com a mamãe e com o papai esse texto novamente sobre as curiosidades das aranhas, você vai responder o questionário que está logo aqui embaixo, certo? Pergunta do qual animal nós estávamos falando no texto, pergunta onde elas podem viver. Você vai respondendo com as suas palavras, como você achar melhor, certo? Pede ajuda para a mamãe, para o papai ou para alguém aí da sua casa, para ajudar você com as letrinhas, com as sílabas para formar as respostas, tá bom? Então, releia o título do texto. Onde elas vivem? O que a palavra elas está substituindo? Onde elas vivem? O texto está falando do quê? Das aranhas. Então, elas está substituindo as aranhas, certo? O título termina com um ponto de interrogação, porque é uma resposta ou é uma pergunta? Muito bem, eu sei que você sabe. Então, marque no texto o trecho que responde à pergunta feita no título. Onde elas vivem? Elas vivem perto ou dentro das nossas casas. Que medo! Precisamos olhar com mais atenção, certo? E aí nós vamos chegar na página 8, continuando a responder sobre o texto, tá bom? Mas logo embaixo nós temos aqui, dos bichos não tão fofos assim, um quadro com diagrama para encontrar palavrinhas. Essas palavrinhas posso dizer para vocês que são também bichos não tão fofos assim. Mas a prof não pode deixar que este vídeo prossiga, senão não conseguimos colocar lá na plataforma, tá bom? Já volto com o restante da nossa aula. Beijinhos!